Olá, muito boa noite. Meu nome é João Zoido e eu estarei apresentando os tricotecenos. O tricoteceno, o que é e origens? O tricoteceno é um metabólito tóxico quimicamente semelhante a outros tipos de tricotecenos. Tem o fator A, B, mas estaremos falando somente o tricoteceno em si. Ele é produzido por várias espécies de fungos dos gêneros Fusarium, e neles estão incluídos os Fusarium germiniarum e Sporotrichioides e os Poves. O fungo causador e suas condições de proliferação. O seu fungo causador vem do gênero Fusarium. Essa espécie de fungo cresce em condições úmidas e temperaturas moderadas, geralmente entre 15 a 30 graus Celsius. Sua ocorrência de contaminação ocorre em trigo, arroz, milho, aveia, cevadas e centeios. Ocorre principalmente quando a colheita é realizada sob chuvas e baixas temperaturas. Sua toxicinética. A absorção dos tricotecenos ocorre no trato gastrointestinal e a distribuição ocorre principalmente no fígado, rins e baço. A metabolização dos tricotecenos é feita principalmente pelo fígado, onde é convertido em metabólitos menos tóxicos. A eliminação é feita pela urina e fezes. Sua absorção é feita por vias orais, inalatórias e dérmicas. Sua absorção é distribuída por seu corpo todo, onde se acumula em tecidos com alta taxa de renovação celular, como rim, fígado e gastrointestinal. Sua metabolização no fígado ocorre através da reação de oxidação, hidroxilação e conjugação com ácido glicurônico. Os metabólitos resultantes são excretados principalmente pela urina e nas fezes. Sua toxicodinâmica. Os tricotecenos são tóxicos para as células do corpo, porque interferem na síntese de proteína, a qual é um processo fundamental para o crescimento, reparação e manutenção dos tecidos. Eles se ligam aos ribossomos e impedem sua atividade, resultando na inibição da síntese de proteína e a morte celular. Podem também causar danos a membranas celulares, levando-os à perda da sua integridade e função celular. Os efeitos tóxicos são geralmente dependendo da sua dose, o que significa que dos efeitos tóxicos aumentam de acordo com a dose de exposição, onde as doses mais leves variam de náuseas e vômitos, e nos casos mais graves ocorrem danos no fígado, rins e sistema nervoso central. Além disso, os ciclotecinos podem ter efeitos imunossupressores, o que pode enfraquecer o sistema imunológico do corpo, deixando ele mais vulnerável. O seu controle. O controle dos ciclotecinos pode ser feito de várias formas. Monitoramento monitoramento da produção de alimentos. O monitoramento da produção de alimentos pode ajudar a identificar áreas com maior risco de contaminação. Um desse monitoramento é observar a quantidade de água e de presença de fungos. Detecção de tricotecenos em alimentos, que é feito por meio de técnicas analíticas como cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massa. Boas práticas agrícolas, utilizando rotações de culturas e o controle de pragas e doenças. Podem ajudar a reduzir a presença de fungos do gênero Fusarium nas plantações e minimizar a contaminação. Regulamentações e limites de tolerância, estabelecer um limiar para a exposição humana para os tricotecenos em alimentos e no ambiente. Educação e conscientização pública, disponibilizar as informações sobre a exposição humana ou que os tricotecenos influenciam nela, divulgando informações sobre o alimento e culturas com maior risco de contaminação. Agora vou falar sobre o artigo pesquisado, que é efeitos do tricoteceno na avicultura e métodos de controle. O experimento desse trabalho é mostrar que as aves são as mais afetadas pelos tricotecenos do que os ruminantes, mas não são mais resistentes que os suínos. A maioria dos experimentos apresentam valores bastante variados, com a relação à resposta das aves aos diferentes níveis de contaminação com DON.
uma das toxinas dos tricotecenos. Alguns experimentos sugerem um limite seguro de 2,5 mg de DON por quilo de alimentos para o frango. O controle de micotoxinas nos alimentos aviários. O controle de micotoxinas é o melhor realizado através da prevenção de crescimento de fungo, com controle de qualidade mais rigoroso de matéria-prima. Existem várias estratégias para prevenir a formação em alimentos, como modificação das práticas de manejo de alimento. No entanto, nem sempre eliminam a formação de micotoxinas. Existem outras estratégias, como o uso de antioxidantes e compostos antagonistas específicos para detoxificar as micotoxinas. Mas o uso não se tornou prático no sistema de produção animal. O importante é observar os critérios de viabilidade econômica e a redução do conteúdo nutricional, ao decidir a estratégia ideal para prevenir os problemas causados pelas micotoxinas. As micotoxinas, elas podem, para o tratamento delas no quesito aviário, foi utilizado um adsorvente e um adsorvente com base de glucamano esterificado. Vamos falar primeiro dos adsorventes naturais. Os adsorventes de micotoxinas são polímeros que se ligam irreversíveis a moléculas de micotoxinas no lume intestinal, reduzindo a dose de toxina absorvida pelo organismo e, consequentemente, o efeito negativo sobre o desempenho dos animais. Eles podem ser polímeros inorgânicos, como aqueles bases de argila, ou polímeros orgânicos, como aqueles derivados de parede celular de leveduras. Os polímeros inorgânicos são geralmente menos específicos e devem ser utilizados em maiores quantidades na dieta no animal, enquanto os polímeros orgânicos têm a capacidade de absorver diferentes micotoxinas, mesmo em baixas quantidades de inclusão. A escolha do absorvente de micotoxina é ideal, deve levar em consideração a especificidade, o preço e a redução da densidade da dieta. O adsorvente de base de glucomanano esterificado. Os adsorventes à base de glucomanano esterificado obtido da parede celular de leveduras têm mostrado ser capazes de absorver grandes variedades de micotoxinas, incluindo as aflatoxinas, a zearalenona, a toxina T2, a DAS, ocratoxina e a DON, mesmo em baixas concentrações. Estudos em vivo demonstram o uso desses adsorventes em dietas contaminadas com aflatoxina e a toxina T2. Foi capaz de prevenir a redução do consumo, ganho de peso e a piora na conversão alimentar em frangos de corte. O que significa que os animais ingeriram menos dessa toxina. E eles não perderam peso e em si eles ganharam. E evitou a absorção das toxinas em si. Além disso, em poedeiras e uso desses adsorventes, foi capaz de reverter a redução na produção de ovos causados pela toxina T2. O custo-benefício também é um fator importante a ser considerado na escolha de um adsorvente de micotoxinas. É um incremento na conversão alimentar em frangos de corte ou uma melhorada. No caso, eles melhoram melhoram um alimento para o frango de corte, pode deixando ele mais saudável e com um pouco mais peso para no caso do abate. As referências às quais foram utilizadas e além do material. Muito obrigado e é isso.